Por que eu estou fazendo essa virada de página? Porque tem uma informação importante. Só vou pedir licença para os nossos comentaristas, porque a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a liberação do passaporte e a permissão para que Jair Bolsonaro vá à posse de Donald Trump nos Estados Unidos. O órgão atendeu a um pedido do Judiciário e afirmou que essa solicitação do ex-presidente é baseada em satisfazer seu interesse privado, não havendo evidências de interesse público que justifiquem a sua presença no evento. Você, Cristiano Beraldo, Procuradoria-Geral da República, se manifesta contra a ida de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Beraldo. Olha, Caniato, tenha-se a opinião que se quiser ter sobre Jair Bolsonaro. Vamos nos ater somente à manifestação nessa sua leitura. Não tenho detalhes, né, ou não tive acesso a essa decisão que acabou de sair, mas só essa frase que você falou da falta de interesse público, que seria apenas interesse privado, veja, o ex-presidente não pediu para ir a um batizado de um sobrinho, a um velório de uma tia, ao aniversário de algum irmão. O ex-presidente pediu autorização para reaver o seu passaporte, mesmo temporariamente, tendo em vista que seu passaporte foi tomado com base num processo que está em andamento, para ir à posse mais importante das últimas décadas, na nação mais importante do mundo democrático. Então, se não há interesse público na presença de um ex-presidente na posse do novo presidente dos Estados Unidos, então que a própria Procuradoria-Geral da República tome medidas e ações concretas para reaver o dinheiro que foi gasto, inclusive pelo próprio presidente da República, quando foi ao Vaticano torcer para que o próximo Papa fosse brasileiro. Vocês lembram disso? Vocês lembram que teve torcida do presidente? Ah, não, vamos lá para ter um... Como se fosse coisa de futebol. Então não tinha lógica nenhuma estar ali presente, seja no falecimento de um Papa, seja em qualquer tipo de evento dessa natureza, que tem um cunho social, mas um simbolismo e uma importância institucional tremenda. Então, por essa breve manifestação da PGR, Caniato, que a gente feche o Brasil e encerre aí, que não fale com mais ninguém e dane-se o mundo, que a gente vai ficar fechado aqui na nossa insignificância, gastando toda a nossa energia para promover censura contra as pessoas que se opõem ao governo. A manifestação da Procuradoria-Geral da República no sentido de não autorizar a ida de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos para participar do evento de posse de Donald Trump. Estou curioso para escutar o que o Acácio tem a dizer, porque o Acácio fez uma análise muito interessante ontem, no sentido de que haveria um conjunto de elementos que poderiam permitir a ida de Jair Bolsonaro, entendendo inclusive que seria a manifestação da PGR, no sentido de autorizar, dar o aval para a ida de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Não foi isso que aconteceu, pelo menos no parecer da PGR, Acácio. É importante a gente ressaltar, Caniato, que este parecer é opinativo, ele não é vinculante. Então, o juiz, o ministro, pode decidir de forma diversa. E é importante nós ressaltarmos também que me surpreende o argumento utilizado pela Procuradoria-Geral da República, a pretexto de ser um interesse privado e não um interesse público. Todos os pedidos, ou pelo menos a grande maioria dos pedidos que são feitos nesse sentido, são pedidos privados, para que aquele que é investigado e tem o seu passaporte retido vá a outro país para cuidar de questões privadas, sejam elas pessoais, sejam elas profissionais. Quando o ex-presidente da República fez um pedido neste contexto, ele o fez no sentido de sou representante de determinado viés ideológico, o presidente empossado norte-americano
faz parte do mesmo viés ideológico e, diante deste contexto, é importante que eu vá acompanhar a sua posse para a qual fui convidado. É óbvio que é um interesse privado, mas de um homem que representa interesses públicos. Então há uma confusão, pelo menos no entendimento da Procuradoria-Geral da República, ao interpretar estas circunstâncias. É ele quem está pedindo, no seu CPF, como pessoa física, mas ele o faz representando um viés ideológico que corresponde ao viés de parcela da população. Não daria para ele apresentar a procuração desta parcela da população que se sente representada por este viés ideológico. Primeiro, porque é impossível. Segundo, porque ele não teria tempo hábil para tanto. Então, repito, acho que o fundamento utilizado é um fundamento que não condiz com o contexto fático. Se a Procuradoria quisesse discordar, poderia única e simplesmente ter dito que, olha, há o risco de evasão, há o risco de ele cumprir ou descumprir as determinações judiciais. Mas nós dissemos ontem, em nenhuma hipótese, em sã consciência, o ex-presidente não deixará de voltar ao Brasil, porque ele estaria dando margem às narrativas que existem contra ele. Pois é, então eu vou trazer a audiência rotativa aqui na Jovem Pan News, Procuradoria-Geral da República se manifestando contra a ida de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. A Cássio Miranda bem destacou, não é uma decisão vinculante, ou seja, a Justiça não é obrigada a seguir a orientação, seguir o parecer da Procuradoria-Geral da República. E eu vou ler o trecho, antes de passar a palavra para o Mota, o trecho desse despacho, desse parecer da PGR, vou abrir aspas. A medida de retenção do passaporte visa, obviamente, a impedir que o requerente saia do país e objetiva satisfazer eventual instrução criminal e aplicação da lei penal. Fecho aspas. Agora um outro trecho, abrindo aspas. Não há, tampouco, nessa petição, evidência de interesse público que qualifique como impositiva a ressalva à medida de cautela em vigor, fecho aspas, a manifestação do número 1 do Ministério Público, Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República. Você, Mota, suas análises e reflexões. Eu tive uma interpretação um pouco diferente do que eu acho que ele está tentando dizer aqui, né? Na penúltima página do documento, ele está dizendo que a retenção do passaporte tem como objetivo impedir que o presidente Jair Bolsonaro saia do Brasil e objetiva satisfazer eventual instrução criminal e aplicação da lei penal. Ou seja, no caso da investigação do processo resultar em alguma pena, a retenção do passaporte objetiva impedir que o presidente Bolsonaro fuja e não cumpra essa pena. E aí, no parágrafo seguinte, ele diz o seguinte: o requerente, o presidente Jair Bolsonaro, não apresentou fundamento de especial relevo que supere o elevado valor de interesse público que motiva a medida cautelar em vigor. Traduzindo, o passaporte foi apreendido porque existe interesse público, né? Isso é que o procurador está dizendo. Existe um interesse público em impedir que o presidente Bolsonaro viaje para o exterior, porque ele poderia fugir. O pedido do presidente para ir à posse de Donald Trump não tem, aos olhos da Procuradoria, um relevo, uma importância maior do que impedir uma possível fuga dele, né? Então, para o Estado brasileiro, é mais importante que o passaporte dele permaneça apreendido, para que ele não possa sair do Brasil e não se corra o risco de uma eventual fuga dele. É muito mais importante isso do que o fato dele deixar de ir à posse do presidente Donald Trump, né? E aí, no parágrafo seguinte, vem aquela frase: não há também na petição evidência de interesse público. É lógico, isso aqui, esse parágrafo, eu acho, é um parágrafo óbvio e dispensável. Aqui não há interesse público, trata-se do interesse privado. O Jair Bolsonaro hoje é uma pessoa privada. É claro
que o interesse é privado, é um interesse e um direito, o direito de ir e vir. O interesse, aí eu vou dar o meu palpite, o interesse aqui público, no caso, é o interesse do Estado brasileiro de continuar mantendo no exterior a percepção de que nós somos uma democracia e um Estado de direito. Pois é, várias manifestações estão sendo proferidas agora, destacadas nas redes sociais. Agora, Acácio, não há interesse público, pois a PGR entende que o ex-presidente Jair Bolsonaro não representa oficialmente o Brasil. Agora, pegando também esse aspecto e essa análise do Mota, mas Jair Bolsonaro não é condenado, né? Então, na verdade, é uma preocupação, uma precaução antecipada caso ele no futuro seja condenado, alguma coisa nesse sentido? Exato, vamos lá, a gente tem que analisar sob duas perspectivas. Primeiro, no meu entendimento, há uma confusão entre interesse público e representatividade. Interesse público seria se ele estivesse representando o país, mas ele tem representatividade sobre uma parcela da população. E essa representatividade independe do exercício ou do não exercício de cargo público. Eu acho que isso não foi separado pela PGR. Em segundo lugar, essa retenção do passaporte é, por si só, uma medida cautelar. No momento em que há determinação da apreensão do passaporte, está sendo imposta uma medida cautelar. O que se pede, o que pediu a defesa do ex-presidente da República é exatamente a superação momentânea desta medida cautelar por conta de uma excepcionalidade. E a Procuradoria-Geral da República trata o indeferimento deste pedido como uma medida cautelar. Olha, por cautela, nós não devemos autorizar. E me parece que eles, neste contexto, sobrepõem duas cautelares. Eles pediram para afastar uma cautelar. Bastaria dizer, não vamos afastar e ponto final, simplesmente pelos próprios argumentos que levaram a imposição dessa cautelar. Mas ele acabou justificando, e repito, nessa justificativa parece que há uma sobreposição de cautelares. Retém o passaporte e não permito que ele viaje por isso. Então, eu estou tentando fugir de alguma expressão jocosa ou de alguma expressão popular, porque fica meio dúbio isso no meu entendimento. Se ele não quer deferir, se ele quer opinar contrariamente, bastaria em um parágrafo colocar: olha, já há uma medida e não existem fundamentos para afastar essa medida. Ponto. Quando ele vai escrevendo e colocando mais, ele vai se opondo, ele vai se contradizendo aos próprios fundamentos da cautelar anterior. Você, Beraldo, vão chegando novas informações, claro que a gente precisa discorrer para tentar compreender exatamente essa manifestação do Procurador-Geral da República, e tem esse trecho que chama a atenção: não há interesse público, pois a Procuradoria-Geral da República entende que ele não representa oficialmente a nação brasileira. Beraldo? Não representa oficialmente a nação brasileira. Quando o Neymar, o Ronaldinho, quando Pelé ia em eventos mundo afora, ele estava ali representando o Brasil, tinha um peso institucional, mesmo que não fosse de forma oficial. Por quê? Porque era uma figura popular, uma figura identificada com o país e que, numa determinada cerimônia, estava ali convidada, estava ali presente, tendo um papel de destaque. Eu me coloco até de forma contrária ao que diz o Mota. O Mota, eu acho que quando alguém assume e exerce o cargo de presidente da República, ele é permanentemente uma pessoa pública, mesmo depois de deixar o cargo. Por quê? Não é que Jair Bolsonaro saiu da presidência e foi viver em Angra dos Reis pescando. Não. Ele alimenta esta popularidade e a condição de referência para aquele grupo que o apoia. Ele continua sendo uma pessoa pública. Ele não cabe, no meu entendimento, sobretudo para quem exerce esse papel de líder máximo da nação, essa justificativa, porque inclusive esta justificativa, Mota,
já foi utilizada por um ex-presidente da República no Brasil que resolveu dar palestras para empresas que, durante seu governo, faziam obras ali, ganhavam bilhões. E aí disse, não, mas isso aqui é meu assunto privado, estou atuando de forma privada. Não está atuando de forma privada, não. Você deixa a presidência da República, mas leva consigo o seu legado e a sua responsabilidade. Então, no meu entendimento, ex-presidentes são figuras permanentemente públicas e assim devem se portar e assim devem ser reconhecidos. Porque a manchete do jornal, quando ele for lá, eventualmente se for a posse, a manchete do jornal lá fora, não digo nem no Brasil, lá fora, não será o senhor Jair Bolsonaro esteve na... Não, será o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve na posse do Donald Trump. Então, é essa a consideração que faço. Tá certo. Motas, quer 20 segundinhos só para complementar o que disse o Beraldo? Rapidinho. Eu precisava de mais tempo, porque eu vi aqui que essa manchete no exterior já saiu. Aqui no Wall Street Journal, na edição de hoje, tá lá a manchete. Trump convidou Bolsonaro para sua posse, mas o Brasil não vai deixar Bolsonaro ir. É isso que está aqui. E aqui tem um trecho que diz o seguinte: fontes próximas ao próximo governo Trump disseram que a recusa do Tribunal Brasileiro até agora de permitir, uma potencial recusa de permitir Bolsonaro viajar para os Estados Unidos se arrisca a prejudicar as relações que já são frágeis entre o governo esquerdista brasileiro, isso é a palavra do Wall Street Journal, e o governo de Donald Trump. Futuros membros do governo Trump também fazem paralelos entre o que o Donald Trump disse e a caça às bruxas que foi feita nos Estados Unidos, nos tribunais americanos, contra o próprio Donald Trump. E aí tem um trecho aqui dessa reportagem também, que diz o seguinte: a pior forma que o governo brasileiro teria para iniciar o seu relacionamento com o governo Trump é usar fazer do seu governo uma arma contra adversários políticos. Tá? E aí tem uma outra declaração que diz o seguinte: Donald Trump sabe exatamente o que isso significa. E essa matéria termina dizendo o seguinte: Trump está aberto a usar tarifas de comércio como uma forma de pressão com o Brasil e outros países que Donald Trump enxerga que estão praticando lawfare, que é o uso dos tribunais e da justiça como arma política contra os seus opositores políticos. Para fechar você, Acácio, após essa manifestação da PGR, que a gente pode esperar da manifestação do Supremo Tribunal Federal, só explicando para a nossa audiência, só reforçando aquela informação que você disse, que não se trata de uma manifestação vinculante, né? Não obriga a Justiça a seguir exatamente essa orientação da PGR, é isso? Opinativo e não um parecer vinculante. Eu disse ontem e vou reiterar hoje, Caniato, eu vou manter minha posição. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal vai pelo deferimento, vai pela possibilidade, até porque se eles indeferirem, eles darão uma narrativa ainda maior para que o Bolsonaro crie esse discurso que já é bastante trabalhado de uma eventual perseguição, de um eventual vitimismo. E por mais que eu veja um certo exagero nessa ponderação que o Mota trouxe do Wall Street, eu disse ontem também, não acho que o Trump terá qualquer medida contra o Brasil, muito mais por uma questão econômica do que por uma questão de afinidade política. Então, diante desse contexto, eu acho que o Supremo, nos próximos passos, vai de forma mais suave, vai no sentido de diminuir um pouco essa tensão que tem em relação à parcela da população. Olha só, vamos aguardar. E essa deliberação vai ter que acontecer muito em breve. Estamos na quarta-feira, amanhã quinta.
posse está marcada para segunda-feira. Então serão dias de emoção, né, Cássio?